Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui, mais um dia, em mais um domingo maravilhoso preparado pelo Senhor, para nós juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E eu convido a você que feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã, nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós uma porção da tua sabedoria para que estudemos a tua palavra, ouçamos a tua voz e coloquemos em prática em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e a cada dia honrá-lo com todas as nossas forças. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos nos aproximando praticamente da metade do nosso trimestre e hoje nós vamos estudar uma lição muito maravilhosa. O assunto de hoje, da lição de número 8, é o Deus Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, hoje, nessa lição de número 8, iniciamos os estudos da terceira pessoa da Trindade, não em ordem, não inferior, mas simplesmente por sequência. Nós estamos estudando a figura do Espírito Santo. Nós estudamos nas 4 ou 5 primeiras lições sobre Deus, a pessoa de Deus Pai. Depois estudamos Jesus Cristo, o Filho, e agora iniciaremos os estudos sobre a pessoa do Espírito Santo. Também nós estudaremos ao longo das próximas lições, encerrando o estudo sobre o Espírito Santo, e nas últimas 2 lições compilando e estudando sobre a Trindade de forma conjunta. Então hoje estudaremos e começaremos o estudo do Espírito Santo. Os irmãos podem ver na capa de suas lições, eu sempre gosto de relembrar, pode haver irmãos que estão nos acompanhando pela primeira vez. Nossas lições duram um trimestre, 3 meses, e o assunto desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Então nós estamos estudando esse assunto maravilhoso e Deus assim nos abençoa. Nesse momento, meus irmãos, vamos ler o nosso textuário que está em João, no capítulo 14 e o versículo 16, que nos diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A nossa verdade prática nos diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Graças a Deus. Nesse momento, irmãos, faremos a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada em João, no capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 31, e os irmãos podem ler nas suas lições, os editores da CPAD já colocam aqui os versículos, mas também você pode acompanhar da sua Bíblia Sagrada. Da mesma forma, teremos o melhor aproveitamento. João capítulo 14, a partir do versículo 25, nos diz: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Meus irmãos, a lição de hoje vai falar justamente sobre o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade. Sendo Deus, é plenamente divino, é igualmente ao Pai e ao Filho. Então nós receberemos com alegria nesse momento o nosso professor, que com certeza está com esse assunto preparado em seu coração e será uma bênção para a nossa vida.
Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos, aprendendo a palavra de Deus nesta lição tão maravilhosa que nos fala o Deus Espírito Santo. Neste primeiro tópico, nós vamos aqui falar a respeito então da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa, é uma pessoa divina, não é uma força impessoal ou uma mera influência espiritual, pois ele é a terceira pessoa da Trindade. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela nos mostra, nós temos base bíblica, teológica, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade e é o próprio Deus. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. O Espírito Santo, meus irmãos, ele tem propósito, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, nos faz lembrar, é aquele que demonstra inteligência e comunicação consciente, como também ele é o Espírito que nos guia os crentes e a função que exige entendimento e relacionamento. Como também o Espírito Santo, ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Ele fala com clareza, ele chama as pessoas, designa para as tarefas, ou seja, são ações de uma pessoa divina. Então, negar a sua pessoa é mutilar, a Trindade, a doutrina da Trindade, que é baseado biblicamente e teologicamente. Nós temos aqui, neste primeiro tópico, onde aqui nos fala o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos aqui várias passagens bíblicas que nos mostra o seu agir, a pessoa do Espírito Santo, como ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova a sua racionalidade. O apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 27, nos diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui está, irmãos, o seu propósito, a sua mente, a sua consciência e a comprovação que da sua racionalidade. Como disse aqui, ele pode ser entristecido, ou seja, que envolve a sensibilidade e as emoções. Paulo diz também à igreja de Éfeso, capítulo 4, e o versículo número 30, creio que é um versículo conhecido de todos nós, os irmãos, que nos fala para que não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus, pela qual nós estamos o quê? Selados. Vejamos muito bem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Também o Espírito Santo, ele nos ensina, ele faz nos lembrar, o que demonstra a inteligência e a comunicação. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, que é com base a este capítulo, da leitura bíblica desta lição. No versículo do número 26, nos diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito. E aqui está então, meus amados, a sua ação, né? A sua obra, a sua função, o seu agir nas nossas vidas, como ensinador e como também aquele que faz nos lembrar, né, das palavras, de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado aos nossos corações, pela qual aqui Jesus estava dizendo isto aos discípulos. Também ele é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz, é aquele que nos dá a direção. No capítulo 16 e o versículo 13, aqui do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, aqui Jesus dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meus irmãos, como o Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele envolve sensibilidade, emoções, sentimento. Na Epístola de Tiago também há um versículo que nos fala que o Espírito Santo de Deus ele tem ciúmes. Capítulo 4 e o versículo 5 aqui nos diz: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então aí está, irmãos, todo este sentimento, toda essa sensibilidade, todas essas emoções desta terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, na qual ele age com autonomia e exercendo essas funções próprias. E aqui também nos diz, no sentido da distribuição dos dons espirituais. Paulo vai tratar este assunto à igreja de Corinto, na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, no capítulo de número 12, nós ali nos deparamos a respeito dos dons espirituais e a sua diversidade. E no versículo de número 11, assim nos diz: mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo que particularmente a cada um. Então ele faz essa distribuição dos dons soberanamente e confirma o que? A sua vontade em ação sobre as nossas vidas, sobre os filhos de Deus. E no sentido que ele fala com clareza, chama as pessoas e designa para uma tarefa, para um propósito. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, nós ali nos deparamos, observamos claramente que a igreja que estava reunida em Antioquia, havia ali profetas, doutores, e eles servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, ou seja, então o Espírito Santo ele fala com clareza. Olha só o que disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E jejuando e orando, então, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então o Espírito Santo disse, falou com clareza à igreja, designou essas pessoas para fazer a sua obra. Então, irmãos, negar a sua pessoa é mutilar, como está dizendo aqui a lição, a Trindade. Eu me lembro aqui também de um versículo nas palavras do apóstolo Paulo, dizendo aos irmãos de Roma, aos romanos, lá no capítulo de número 8, que nos fala que é ele que intercede, é ele que
nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, o Espírito Santo, meus amados. Então ele age com essa autonomia sobre as nossas vidas, no capítulo 8 e o versículo de número 26, da mesma maneira também que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que palavra maravilhosa para nós nesta manhã a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas, irmãos, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus, pela qual, aqui nessa lição, nós entendemos que ele age desta forma sobre as nossas vidas. Olha só que nos diz a verdade prática, sendo ele a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, ele atuando desta forma, né? Principalmente como consolador, como ensinador e também santificador da igreja. O número 2, aqui deste primeiro tópico, fala-nos então a pessoa distinta da Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. Se nós lermos nas palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, nos diz sobre a eleição segundo que a presciência de Deus Pai. Olha só que nos fala: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós aqui observamos essas três pessoas distintas, mas entendemos biblicamente, base bíblica, teologicamente, que é um só nessa essência. Como diz aqui, Deus é um só em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo ele compartilhe, meus irmãos, da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é então essa pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. A lição aqui nos mostra Tito, capítulo 3, o que nos fala a respeito do Espírito, o que ele faz, o que ele realiza nas nossas vidas, ou seja, a sua obra. Olha só que nos diz que, ou seja, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, tá? Tito 3 e o versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, isso também nos fala a respeito desta pessoa distinta dentro desta unidade da Trindade e o que ela faz, né? Atuando com autonomia, soberanamente e operando sobre as nossas vidas. Pois aqui, Paulo dizendo a Tito, e o próprio Jesus também, quando nós lemos capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve João, ali Jesus tendo um encontro, uma conversa com Nicodemos, e ali Jesus fala sobre o nascer do Espírito, né? Aquele que nasce do Espírito, vive no Espírito, e ali Jesus fala claramente sobre esta obra, sobre este agir
do Espírito Santo na vida do homem, né, que é a regeneração, é o nascer de novo, é a nova criatura. E aqui, irmãos, Paulo dizendo a Tito, ele confirma esta, podemos assim dizer, ele age de forma distinta dentro da Trindade, operando essas coisas grandiosas em nossas vidas. Então, essa distinção do Espírito Santo, meus amados, ela é essencial para quê? Porque surgem muitas heresias, muitas contradições, muitos erros doutrinários, séculos passados, no século atual, no nosso momento, existem muitas heresias, muitos pensamentos errados, interpretações erradas a respeito desta doutrina da Trindade. Então, isso faz com que, irmãos, seja essencial para refutar essas heresias, e aqui a lição nos mostra, tá, algumas heresias surgidas, tá, nos séculos passados, e que até mesmo alguns na atualidade aderem estes pensamentos, essas doutrinas erradas. Pois bem, aqui nos fala a lição como o modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. Também aqui surge o arianismo, que nega a divindade do Filho e do Espírito. E também os pneumatômacos, que negavam a deidade. Mas a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela nos ensina que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai, em nome do Filho, e os versículos que aqui nós lemos e estão diante de nós, evidencia o seu papel, irmãos, distinto, e a sua missão específica, né? Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas ele é plenamente Deus. João 14 e o versículo de número 26 nos fala, né? O Consolador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, é uma pessoa da mesma essência, mas que subsiste de forma distinta. Também Paulo nos diz no capítulo de número 2 da primeira carta aos Coríntios, olha só que nos diz Paulo nos versículos 10 e os versículos 11: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E aqui ele fala, vamos ler, verso 12: mas nós não recebemos o quê? O Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus, né? Porque ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito, né? Porque ele tem a mesma essência. Pois bem, continuando aqui, o número 3 desse primeiro tópico fala então o Consolador prometido, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Jesus dizendo estas palavras lá no capítulo 14 de João aos discípulos, pois estavam com seus corações perturbados, não compreendendo, entendendo o propósito de Deus sobre Jesus, achando que ficariam sozinhos, desamparados, desorientados. E Jesus vai dizer: não se turbe os vossos corações, vocês creem em Deus, creem em mim,
No verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E, ou seja, Jesus então promete aos discípulos um divino companheiro. E esta palavra Consolador, ela nos traz aqui, irmãos, uma tradução tirada do grego, né? O Paracletos, que significa aquele que encoraja e conforta, é aquele que ajuda, é aquele que auxilia, né, na necessidade. Ele é o advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. E é de se notar que este vocábulo, né, Consolador, Paracletos, ele é mencionado, ele aparece 5 vezes nos escritos, né, do apóstolo João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como Cristo. Neste contexto, é importante, meus irmãos, a gente entender algo muito importante, que é interessante para as nossas vidas. Pois bem, nos diz assim que o Espírito Santo, ele é chamado de outro Consolador. Neste capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no verso de número 16, aonde Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse chamado de outro Consolador, nesse sentido aqui, irmãos, está dizendo que é alguém da mesma natureza que Jesus, da mesma essência, não de outra espécie. E o vocábulo aqui para outro Consolador, no grego, é o vocábulo allos, que nos traz esse significado, esse sentido de que quando Jesus está falando de outro Consolador, Jesus está dizendo alguém que da mesma natureza, da mesma essência, ou seja, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas ele o que? Assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Isso é claro para nós, meus amados, porque neste momento Jesus dizendo isto, ele está trazendo então, ele está falando, né, no sentido da mesma natureza, da mesma essência. É este vocábulo allos do grego que traz esse significado, que deriva esse sentido. Então, não seria outra espécie, mas da mesma natureza, da mesma essência. Um outro ponto importante para nós aqui fazermos esta comparação nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer às igrejas, aos irmãos da Galácia, na sua epístola, no primeiro capítulo, aos Gálatas, Paulo diz nos versículos 6, o 7 e o 8, fala: maravilho de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Aqui Paulo, referindo a outro evangelho, tratando, exortando a igreja: olha, cuidado, porque este outro evangelho não é da mesma natureza, não é da mesma essência, é algo diferente, é outra espécie, não é o evangelho genuíno. E o vocábulo aqui para outro no grego é héteros, que é algo de outra espécie.
de outra natureza, trazendo outro sentido. Então, quando Jesus está dizendo aos discípulos, eu vos rogarei ao Pai, outro Consolador, ele está trazendo, ele está anunciando este vocábulo allos, que é da mesma natureza, que é da mesma essência. Agora, Paulo tratando deste problema, exortando, despertando a igreja, olha, cuidado para outro evangelho, ou seja, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho da mesma essência, é o vocábulo héteros, que é de outra espécie, de outra natureza, não faz parte da mesma essência. Então, irmãos, quando Jesus nos diz, aqui para terminar esse primeiro tópico, do outro Consolador, ele está dizendo nesse sentido, da mesma natureza que é Jesus, da mesma essência. Para nós terminarmos esse primeiro tópico, a sinopse assim nos diz: o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas ela é o que? Plenamente divina. Continuando, tópico de número 2, assim nos diz sobre a divindade do Espírito. A lição aqui nos fala sobre o debate filioque, que é uma expressão latina, filioque, que significa do filho. Foi inserida no credo niceno, constantinopolitano, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse debate, irmãos, ele ocorreu no século IV, em virtude das heresias que surgiram, como o arianismo, e até mesmo dos pneumatômatos, tá? Que nós aqui citamos no tópico anterior, o arianismo que nega a divindade do Filho e do Espírito, e até uma palavrinha difícil de pronunciar, pneumatômacos, que são aqueles que negam também a deidade. Então, com isso, surgiu essa expressão filioque. Tá? Esse debate ocorreu em virtude das heresias destes movimentos no ano 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem que a mesma essência divina, e a igreja aprovou o credo, que ratifica as Escrituras e professa a fé, professava a fé, ou seja, no Espírito Santo, que o Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho é adorado e também glorificado. Tá? Nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós temos a nossa confissão de fé, nós temos o nosso cremos baseado nessa doutrina bíblica da Trindade. O número 2, aqui nos fala então sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Olha, todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser também igualmente relacionados, meus amados, com o Espírito Santo. Um atributo de Deus, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, também estão aí relacionados ao Espírito Santo. Como onipotência, o Consolador ele tem o quê? O pleno poder sobre todas as coisas. Onisciente, não existe nada além o quê? De seu conhecimento, porque é ele o quê? Que examina. Nós já lemos aqui as palavras do apóstolo Paulo falando sobre o Espírito, ele que examina e sabe qual é a intenção. Não há, ou seja, nada, não existe nada além o quê? Do seu conhecimento. Aqui também é claro para nós uma passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, sobre um casal, que ali eles não contribuíram, eles seguraram uma parte da contribuição, e ali o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, olha,
não mentistes, mas mentiste o quê? Ao Espírito Santo. Deus mostra através do Espírito, revela, então ele sabe todas as coisas. E também a sua onipresença. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Ao lermos o Salmo de número 139, que nos fala, claramente dos atributos de Deus, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipresença. Ó Deus, tu me sondas, tu me conheces o meu deitar, o meu levantar. Se eu fugir, o Senhor vai saber onde eu estou. Se eu descer, o Senhor vai saber onde eu estou. E por fim, irmão, a eternidade também, ele não passou a existir no Pentecostes, porque o Senhor estava presente também no ato da criação. Capítulo de número 1 do livro de Gênesis, versículo 26, fala: façamos o que o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos, ali está o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são de modo inequívoco evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade, ela possui a mesma essência do Pai e do Filho. Amém? E, por fim, aqui nesse tópico 2, nos fala também sobre o símbolo do Espírito Santo. Nós conhecemos como fogo, como a água, como o vento, como o óleo e também como a pomba. Como fogo é utilizado para retratar o que? O batismo no Espírito Santo. Simboliza o que? A pureza, a presença e o poder de Deus. A água, o Espírito, ele flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e nos reveste de poder. Como diz João lá no capítulo 7 e o versículo de número 37, Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre. E Jesus dizia isso sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes. Também, como vento, se refere o quê? A natureza invisível do Espírito. No Pentecostes é representado pelo som como o que? De um vento veemente. Atos 2 e o verso de número 2. Como óleo usado para a luz e a unção. Simboliza a consagração do crente, do Filho de Deus, do servo de Deus, para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras Sagradas. Como pomba, é só nós aqui lembrarmos quando Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, que é o símbolo da paz e da mansidão. Então, cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo de Deus. A sinopse 2 aqui deste tópico, então, fala: a divindade do Espírito é confirmada por seus atributos e símbolos revelados na Bíblia. E o último tópico, irmãos, agora então nos fala sobre as obras do Espírito Santo. Ou seja, vejamos que aqui não está no singular, está no plural. Então, as obras do Espírito Santo. E aqui nos fala sobre o Espírito Santo e a encarnação, porque a encarnação do Filho de Deus revela o papel importantíssimo do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, ele atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é o Filho do Pai, pois foi gerado que na eternidade. O evento é uma ação trinitária, irmãos. O Pai envia o Filho assume a forma humana
o Deus encarnado e o Espírito, ele realiza o milagre da concepção. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta, meus amados, na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Quando se fala de Verbo, nós nos deparamos com o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, que João nos escreve, que nos fala claramente, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O verso de número 14 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí está, meus irmãos, a sua participação direta na encarnação do Verbo. 2. O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus, irmãos. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo também é uma obra da Trindade, porque o Pai, ele ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. O Espírito Santo, irmãos, ele age, como um agente vivificador. O apóstolo Paulo, ele atribui ao Espírito Santo essa ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito é o que habita em nós, nos crentes, garantindo também o quê? A ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Olha só o que nos diz no capítulo 8 de Romanos, e o versículo de número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então aí está, irmãos, essa atribuição ao Espírito na ação direta da ressurreição, e afirmando que esse mesmo Espírito que habita em nós garante também a nossa ressurreição final. Isso é uma ação que apenas Deus é capaz de executar, e a atuação do Espírito nessa obra comprova então a sua plena divindade. O número 3 aqui nos diz: o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo, irmãos, ele não apenas convence, o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também ele promove a transformação, como também, irmãos, ele nos traz para que venhamos a viver em santidade. E com isso, a santificação, ela possui aqui duas dimensões. Primeiro, que é a posicional no momento da nossa conversão, e a outra, ela é progressiva, como um processo, irmãos, contínuo de transformação. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, e o verso de número 14, assim nos diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é um processo contínuo, a santificação, que faz com que nós, irmãos, no final, nós sejamos, concluído todo esse processo num corpo glorificado com Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo, ele habita no crente, ou seja, desde a
regeneração. Lembramos nas palavras do apóstolo Paulo, dizendo a Tito, lá no capítulo 3, o versículo 5, sobre não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas pela salvação que alcançamos em Cristo e pela obra, pela lavagem da regeneração que o Espírito Santo fez em nossas vidas. Isso, irmãos, é até a glorificação, nos conduzindo que em santidade. Então, é importante também que nós tenhamos um entendimento que requer algo da nossa parte, a cooperação que nós precisamos também cooperar, porque Paulo adverte, Paulo nos instrui a respeito da importância de nós andarmos no Espírito, da importância de nós não entristecermos o Espírito, tá? Então isso, irmãos, é importante, que requer de nós um esforço, uma cooperação, para que nós possamos a cada dia, progredir, nesse processo contínuo de transformação. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito Santo. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel, capítulo 36 e o verso 26 nos fala, eis que vos removerei o coração de pedra, vos darei o que? Um coração de carne. Vamos ler aqui para nós finalizarmos a nossa lição, verso de número 26, capítulo 36, Ezequiel, e o verso de número 26. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós o que? Um espírito novo. Olha só. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o que? Um coração de carne. Então só Deus pode transformar, irmãos, o coração humano através do Espírito Santo, através dessa obra que Ele faz nas nossas vidas, que é a regeneração. A sinopse 3, desse tópico 3, então, fala as obras do Espírito, que é a encarnação, ressurreição, santificação, revela o seu poder e a atuação contínua na vida da igreja. Meus amados, que Deus abençoe e que a cada dia possamos, irmãos, compreender esta divindade do Espírito que fortalece a nossa fé e que nós não venhamos desviarmos da verdade, não permitir, irmãos, que essas heresias venham dominar a nossa mente, o nosso coração, que possamos, irmãos, vivermos a cada dia sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, que lição maravilhosa que nós ouvimos nessa manhã. Eu tenho certeza que você, como eu, pôde absorver uma boa parte da porção da palavra de Deus e ficamos gratos pelo Senhor abençoar-nos com este professor, com esta aula neste dia. Meus irmãos, estamos caminhando para o término da nossa aula, mas antes eu quero fazer um convite especial aos meus irmãos e irmãs que nos acompanham, estudam conosco aqui na EBD Online, que nos façam uma visita. Nós temos os nossos templos, nossas igrejas, aqui em Matão, o nosso templo sede, aqui na Vila Guarani. Nós temos cultos toda terça, toda quinta-feira e também aos domingos. Nós temos dois cultos ao domingo, às 17h30 e às 19 horas. E nas igrejas, nos bairros da nossa cidade, são 12 ao todo aqui em Matão. Nós temos igrejas nas cidades circunvizinhas de Dobrada, Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Taiaçu, Taiúva. E em todas essas igrejas, e aqui em Matão, você pode cultuar também de semana e aos finais de semana também. Além disso, em todas as nossas igrejas, nós temos ao domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical. É o mesmo conteúdo que estudamos aqui, mas os irmãos terão o prazer de compartilhar a companhia da igreja, dos irmãos,
Lá você pode levar suas crianças, seus filhos, netos. É uma grade curricular completa para atender todas as idades, com os nossos professores, professoras, pastores, enfim, toda a igreja. Então, será um prazer recebê-lo. Todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Também, meus irmãos, nós que amamos a Escola Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos estão vendo passar aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, bem como a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar a sua oferta, enviar o seu dízimo para o sustento da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também a abençoar a obra missionária. Eu tenho certeza que Deus tem reservado bênçãos para os irmãos que decidem assim contribuir. Deus abençoe você grandemente. Pois é, meus irmãos, chegamos ao término da nossa lição de hoje. Nós agradecemos a Deus, a todos os irmãos e irmãs, professores, alunos que compartilharam esse tempo conosco, mas importantíssimo, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar em gratidão ao Senhor pelo ensino dessa manhã. Fecha seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua presença, por sua graça, por sua misericórdia. Nós louvamos a Ti, Senhor, por ter feito presente e nos ter dado, Senhor, a oportunidade de estudar a Tua palavra. O melhor, Senhor, que nós podemos fazer é colocar em prática, não somente crer, mas viver este ensino. Dai-nos, Senhor, uma porção da Tua graça, da Tua misericórdia e nos ajuda, Senhor, a sermos a cada dia melhores e honrá-lo a cada dia mais. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical. Os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.